Fala pessoal, mais um vídeo aqui falando de fundos imobiliários e no vídeo de hoje vamos comentar o fato relevante divulgado pela gestão do HGRU11. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para estar sempre por dentro de conteúdos relacionados a fundos imobiliários. Dado o recado, vamos falar aqui do fato relevante divulgado no dia 11 de outubro pelo HGRU, onde eles concluíram a compra dos ativos do fundo SPVJ11. O fundo então comprou 13 imóveis, sendo que 11 imóveis estão locados para o açaí atacadista, majoritariamente em contratos atípicos, com um prazo de vencimento de aproximadamente 15 anos. E os outros 2 imóveis estão locados para o grupo DMA, e são contratos típicos com duração de aproximadamente 16 anos. E com isso o açaí representará uma receita de aproximadamente 25%, e vai se tornar a segunda maior posição do fundo. Aqui nós temos então algumas fotos dos imóveis e também a distribuição geográfica. E com essa aquisição, o fundo se torna ainda mais diversificado. Em relação aos valores, o valor da aquisição ficou em 644 milhões por uma ABL de 151 mil metros quadrados, que dá um valor de 4.200 o metro quadrado. E a partir de novembro, o fundo passa a receber a receita de locação desses 13 imóveis, que será um incremento de 4 milhões e 800 mil na receita do fundo, que corresponde a 26 centavos por cota. Dito isso, vamos dar uma olhada no relatório divulgado pelo fundo referente ao mês de setembro. Indo para a primeira informação referente ao dividendo pago por cota, que foi de 85 centavos por cota, que corresponde a um dividend yield de 8,40%. O fundo possui uma área bruta locável de 403 mil metros quadrados, possui uma alavancagem muito pequena de 3,7% e uma vacância física de somente 1,3%. Agora, olhando alguns acontecimentos do HGRU11, no dia 27 de agosto, o fundo anunciou o encerramento do período de exercício do direito de subscrição. Outro destaque é que o fundo teve uma alteração em uma aquisição que o fundo havia feito de um portfólio das lojas pernambucanas. O fundo inicialmente iria comprar 23 imóveis no valor de 223 milhões, mas uma das lojas de Campo Grande acabou saindo da transação e com isso o fundo estará comprando 22 imóveis no valor de 189 milhões, sendo que o fundo já adiantou 91 milhões e o restante será pago em 2 parcelas, uma de quase 79 milhões, que será paga em até 12 meses, e a outra de 19 milhões a ser paga em até 24 meses. Mais abaixo a gestão explica que, na verdade, esse imóvel que saiu da transação está sendo vendido. Outra aquisição do fundo foi o imóvel Paulista 2000, imóvel esse que tem uma ABL de 6 mil metros quadrados, e aqui nós temos uma foto de onde está localizado o imóvel. O fundo vai desembolsar quase 72 milhões para comprar esse imóvel, sendo que 49 milhões serão pagos após cumprida uma condição acertada entre as partes, e o restante em mais 2 parcelas. Uma de aproximadamente 10 milhões, com prazo de 12 meses da data de escritura, e a outra de quase 12 milhões, contando um prazo de 24 meses da data da escritura. E aqui o fundo destaca que esse imóvel vai adicionar aproximadamente 3 centavos por cota, com um cap rate de 9%. E aqui, como nós mencionamos anteriormente, é a venda de uma das lojas pernambucanas, de Campo Mourão, que estava junto naquele pacote de 23 imóveis. E o valor dessa venda será de quase 7 milhões. Um pouco mais abaixo aqui, a gestão só destaca que a vacância não teve nenhuma alteração no mês de setembro, e aqui nós chegamos na composição do resultado do HGRU11. A receita aumentou em 2 milhões de agosto para setembro, alcançando um total de receita de 20 milhões 430 mil. Essa receita veio muito em função dos rendimentos mobiliários, que nós podemos ver aqui, pois o fundo acabou ganhando um pouco mais com renda fixa e por estar com uma posição maior de caixa devido à oferta de subscrição que havia sido lançada. E descontando as despesas, o resultado do fundo no mês de setembro foi de 16 milhões 957 mil, mas o fundo acabou anunciando um rendimento de um pouco mais de 18 milhões. Mas mesmo nesse mês, o fundo anunciando um rendimento acima do resultado, em 2024 e nos últimos 12 meses, o fundo segue com um resultado superior ao rendimento anunciado. Agora, olhando o resultado do fundo por cota, como nesse mês o resultado foi abaixo do distribuído, o fundo acabou consumindo 7 centavos de reserva acumulada, mas mesmo assim segue com uma boa reserva acumulada de 98 centavos.
Mais abaixo aqui no gráfico de rentabilidade, nós podemos ver que o HGRU acumula uma rentabilidade de 120% desde o seu início, lá em 2018, batendo assim o CDI no período, que foi de 62%, e o IFIX no período, que foi de 42%, que mostra que o HGRU é um excelente fundo que traz resultado para o cotista. Aqui nesse gráfico, o relatório nos mostra a quantidade de cotistas do fundo, que fica nessa faixa de 200 mil cotistas há um bom tempo, e um pouco mais abaixo nós temos a composição do patrimônio do fundo. O fundo possui em imóveis aproximadamente 1 bilhão 811 milhões. O fundo possui outros FIIs no valor de 448 milhões. Tem um pouco de CRI, LCI e também um pouco mais de 400 milhões em renda fixa. E descontando esses 427 milhões mais 175 milhões de aquisição que o fundo tem, chegamos a um patrimônio líquido de 2 bilhões 308 milhões. Agora, olhando a distribuição geográfica do fundo, a maioria dos imóveis estão localizados em São Paulo, com 60%, 11% no estado do Paraná, 10% no estado do Rio de Janeiro e na Bahia, 7% em Minas e mais uma pequena posição no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Agora, olhando a vacância do fundo, segue nessa faixa de 1% há um bom tempo, que traz uma tranquilidade para o cotista. Os vencimentos de contrato, a grande maioria é de 2028 em diante, com 92%, sendo que para esse ano e o ano que vem não tem praticamente nada de vencimentos. O fundo ainda possui um pouco de revisional de contrato para esse ano, que pode aumentar a receita de locação para o fundo. Um pouco mais abaixo temos a exposição por locatário, que atualmente conta com 35% para o Carrefour, 19% para a Edux e 17% para as lojas pernambucanas. Mas que, como nós vimos no fato relevante, com a entrada do açaí, esses percentuais irão se alterar, já que somente o açaí irá corresponder a 25% nos próximos meses, melhorando assim a diversificação por locatário do fundo. Em relação à tipologia dos contratos, 80% são contratos atípicos, que têm por características um prazo de duração mais longo em relação aos contratos típicos, e um pouco mais abaixo, nós chegamos aqui na alavancagem do fundo, que é quanto o fundo possui de dívida em relação ao seu patrimônio. E como nós podemos ver aqui, é uma alavancagem muito baixa, de 3,7%, e a própria gestão destaca no gráfico abaixo que apenas com 5% do valor que é retido pelo fundo conforme a legislação, já que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu resultado, somente com essa diferença de 5% já seria possível quitar quase toda essa dívida de alavancagem do fundo, que traz ainda mais tranquilidade para o cotista. E um pouco mais abaixo aqui, pessoal, nós temos a listagem de imóveis do fundo. São quase 2 páginas de imóveis distribuídos em vários estados. Mas vamos dar uma olhada, então, em mais alguns números do HGRU. O fundo está sendo negociado na casa dos R$120 e com um dividend yield bastante elevado na casa dos 10%. Mas vem sofrendo um pouco também em termos de cotação, já que o fundo vem caindo também nos últimos dias, como a indústria de fundos imobiliários no geral. Atualmente o PVP do fundo é de 0,97, que mostra um pequeno desconto em relação ao valor patrimonial do fundo, de R$ 125,56. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos aqui pelos principais pontos do HGRU11, um excelente fundo com uma vacância quase zerada, pequena alavancagem e ainda assim com um pequeno desconto. Mas lembrando, pessoal, que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. O intuito é apenas te ajudar a investir melhor em fundos imobiliários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.